O Dunga lá, que convoca o Grafite, o Júlio César, o Josué, não sei o que, o Júlio Batista. Neymar, cara. Cara, não leva o Neymar, não leva o Ganso, não leva naquele momento ali. O Ganso tava bem cara, pra o troço cacete. assim, o próprio Ronaldinho hoje para entrar no segundo tempo, que ele poderia Sim, levar, não claro. levou. Pô. Sabe, você pensa assim, foi uma cagada. Foi. Agora, se fosse uma Copa a cada 2 anos, ele não teria... Ele poderia ter consertado um erro logo ali na frente e não ter prejudicado um jogador da maneira que prejudicou. E a seleção, claro, com Porque certeza. para você e para o Alex, por exemplo, eu acho que assim, é bem claro que o futebol brasileiro, de certa maneira, deveu a eles um momento que eles, porra, caralho, como é que esse cara não tá na seleção? Dirceu Lopes entendeu? na Copa de 70, Eu por disse, eu exemplo. queria, Nossa. não, Em vários às outros, vezes né, claro, tem né? uma limitação. Hoje, claro, com 26, eu acho que é mais difícil até de você fazer um erro desse tipo. Mas, assim, isso é muito, muito fácil acontecer com o técnico. Você pega um Filipão com aquela coisa da família escolar e chama o Henrique, que estava lá numa reserva de não sei aonde. Como, sabe? 14. Como o próprio Dunga Teve chama o Miranda pra se Cleberson. convocar, Cleberson era né? reserva Sim, em 2010 sim, 10, e ele sim, leva. Quer dizer, sabe, tem coisas que você não consegue entender. É um erro do técnico? É um erro do técnico. Mas quem paga isso? Quem paga é o jogador que estava no bom momento e não foi. Só daqui a 4 anos? 4 anos, mano, é uma eternidade. Agora, na vida do Zé, atleta. é uma questão que eu não consegui perguntar pro Tite, mas eu pergunto pra você. Um dos grandes problemas, por exemplo, do Brasil de 66, que você pensa, era o final da geração de 62 e o Brasil de 66 tinha 6 jogadores que seriam campeões de 70, e mais o Pelé, que ele já era bicampeão. Na preparação, que foi a zona, o Brasil convocou 46 jogadores. Time tinha 4 azul, time amarelo, time branco e time verde. Quer dizer, não é tudo errado, é cagada, é monstro e tal. É complexo. O próprio Zagallo, quando ele assume a seleção em 16 de março de 70, substituindo o Saldanha, ele convoca mais 5 jogadores. Já estava um grupo de 26. Aí tive que cortar, foi um de trauma. Aí manteve o Rogério se lesionou, trouxe o Leão pro lugar dele, uma série de coisas e tal. Você acha que pode ter problema 26 convocados, no sentido de você administrar egos? Porque todo mundo vai pro banco no final das contas, mas enfim. Mas é aquela coisa, até para treino. Tem alguém que é terceiro reserva, né? Não é reserva, é o quer outro dizer, reserva, né? É assim, tudo bem, o terceiro goleiro já ok, mas vem cá, mas tem mais 3 caras. Será que tem algum problema de administração de egos, vaidades aí nessa? Para uma Copa do Mundo? Então, eu acredito que não no sentido de ter um treinador como o Tite, que consegue administrar essa questão dentro do elenco ali, né? Dos convocados. Que é uma grande qualidade do Tite mesmo. Sem Ele dúvida. faz isso de uma forma incrível. Sim. E os 3 que vão ficar de fora, os caras... Mas estão em Copa do Mundo, eu sei. Mas vão estar em Copa do Mundo, vão estar com grupo, vão estar realizando um sonho igual, mesmo não fazendo não é parte fácil. ou não. Mesmo com 22, 23, já o nego na reserva é complicado. Mas a única pessoa que consegue administrar o ambiente para que não... O ego não venha atrapalhar o trabalho é o treinador. E o Tite é um treinador que nesse processo, assim, nessa longevidade que ele tem dentro da seleção brasileira, isso credencia ele em dar uma Algumas coisas segurada, facilitam, eu né, acho. Zé? Que é o fato que ele tem alguns favoritos dele que ninguém discute. Sim. O Fabinho não pode chegar e ficar puto que o Casemiro é titular, porque o Casemiro sempre foi titular, cara. Sabe? Então é difícil pro Fabinho. Sim. Esquece a personalidade do Fabinho. Mas a situação do Fabinho não permite ele fazer um escândalo ali. Pô, por que não dá? Não é uma chance. Não tem como. Eu acho que tem uma certa sorte. Tem vários jogadores jovens, né? Um Paquetá, um Antony, por exemplo. O Antony hoje é reserva. O Antony poderia achar que ele joga mais que o Rafinha? Poderia. Ok. É direito dele. Mas Daí ia criar uma quizumba ali, não, gente. Pô, Sim. mas um monte de gente chega, moleque, fica aí na tua, que, pô, daqui a 4 anos você pode até achar que você pode criar uma quizumba. Hoje, não. Mesmo na Rússia, quando o Marquinhos, que se esperava titular, acabou perdendo a posição pro Miranda, teve manifestação do irmão do Marquinhos, tá? Porque hoje o TB é ferro. mas o Marquinhos... Hoje você tem o story do Instagram que pode criar crise na seleção. Ok. Mas eu acho que também, até pelo perfil do jogador... O Marquinhos é um cavaleiro, não- né? O Marquinhos Não, e o também é Marquinhos é personalidade. cavaleiro, sim. Então é Aí O hoje perfil absoluto, ajuda né? muito o perfil e hoje dentro da seleção Capitão, brasileira né? você tem
vários perfis diferentes de jogadores que você pode apontar. Eu consigo apontar 5 líderes ali. Não tem só o Neymar como Sim. um único líder ali. Liderança Você tem o técnica, Thiago Silva, você tem Casimiro, o o Paulo Marquinhos, eu Casimiro, acho, o Paulo Sim, Marquinhos, Marquinhos, ele né? Você Eu tem botaria o Barcelona. Marquinhos de capitão. Não, o capitão, porque você o capitão tem- é o Thiago Silva, né? É, eu mas tiraria é, a pressão do Thiago, até tirando a abraçadeira. Uma coisa dele. que eu discuti com o Tite e discordei muito era aquela questão da capitania volante. Não, acho que tem que, cara, o capitão Tem que é ter, você. é a personalidade. Acabou. Sim, sim. O próprio Cafu, o último capitão, ele virou capitão na véspera da Copa. Com a eleição do Emerson, que era o capitão. Em 94, o Dunga não era o capitão, porque era o Raí, que acabou perdendo. Então, assim, e mais, às vezes, essa questão da capitania, cara, é lógico, inclusive financeiramente é um puta negócio. Você faz um acordo com o Itaú, porque você é o capitão, você levantou o caneco. Mas fora isso, cara, no futebol, o capitão é pra tirar o tosse. Pra escolher o campo. É. E acabou. Nem pra falar com o árbitro. O árbitro que se dirige ao capitão. Não é o capitão, eu sou o capitão. Não. Foda-se. Você é o capitão gandula, o jornalista, tanto faz. Então, assim, a gente cria, às vezes, um negócio assim, mas a capitania, no fundo, não. E eu acho que o Tite, em 18, errou nessa coisa do capitão volante. Não, vamos sortear, fazer um 0800 para ver o capitão. Não, define quem é e dane-se. Não vai mudar a seleção por causa disso. O time próprio de 70, porra, você tinha Gerson, papagaio. Pelé. Você tinha Pelé. É. Ainda muito jovem, o Rivelino, um outro tipo de liderança. Tinha vários capitães. Tostão, uma inteligência, mas muito jovem também. É. Pô, o Félix, que não eram característicos, mas eram jogadores já veteranos. E virou o Carlos Alberto, assim, que é também um puta capita, né? O capita por excelência. Então, tinha vários capitães. E não é por isso que o Brasil foi um puta time, porque tinha vários capitães. É um negócio que depende. Às vezes a gente nem lembra quem é o capitão. Né? O Bellini é importante em 58. Quem lembra do Bellini, coitado? Que ele, pô, grande, levantou, Claro, tá? levantou, fez o gesto, inventou o criou o gesto, gesto. tal. Falando, mas, pô... Mas na ninguém- Copa seguinte o capitão foi o reserva dele na época que era o Mauro. Assim, muda. Assim, sabe, inclusive na Europa, também nisso o show sabe muito mais do que a gente, você tem inclusive aquela coisa, dependendo do país, aquela coisa... tem longevidade, né? E tem o primeiro capitão, o segundo capitão, o terceiro capitão, você sabe disso, Sim, né? sim, Zé? sim, isso mesmo. Mas assim... Hierarquia ali, né? Hierarquia do... tem a imposta. ver com o tempo de casa, aquilo ali. Caso, Muito- ok, mas assim, e no fundo não muda tanto. Então, mas ao mesmo tempo você deixar a coisa em aberto também não é legal. Né? Também não é legal. É.